admissibilidade, cumpre nos falar também desse tal de arresto, que a gente fecha a primeira fase, né? Os senhores devem se lembrar, eu falei, a primeira fase ela é dedicada à citação, aí nós até vimos antes a petição inicial, o despacho positivo, a citação, a fixação de honorários no próprio despacho que determina a citação. Acabamos de falar dessa certidão de admissibilidade e, por fim, falta falar do arresto. E aí, o que seria o arresto, meus amigos? Arresto é o seguinte, o arresto ele é tradicionalmente conhecido como pré-penhora. Arresto é conhecido como pré-penhora. Dá-se o arresto, meus amigos, quando o oficial de justiça não encontra o executado. Então veja aqui. Nós não falamos que o procedimento se dá por expropriação? Só que antes da expropriação tem que vir a penhora. E antes da penhora tem que ter o prazo para pagamento que se dá pela citação. Então, veja, os atos são concatenados, não tem muitos atos não. Petição inicial, citação, penhora, expropriação, satisfação. Em tese é muito fácil. O problema é na prática, que os caras ficam fugindo com os bens. Mas em tese é assim. Só que você só pode expropriar se você penhorar, só pode penhorar se você citar. E se você não consegue citar? Bom, se você não consegue citar, em tese travou tudo, né? A lei aqui traz meio que uma solução. O arresto está lá no artigo 830, veja. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á, porque é o código da Mesóclise, acho que o legislador, para ser um bom legislador, ele tem que colocar Mesóclise. Ele não pode colocar ali que o oficial vai arrestar, será arrestado. Não, para ficar bonito, tem que ficar assim. Arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Essa parte aqui é que nos interessa. A finalidade do arresto é garantir a execução. E nós veremos que um dos efeitos que a penhora gera é também o de garantir a execução. Por isso que, costumeiramente, o arresto é chamado de pré-penhora ou de penhora executiva. Tá? Nós veremos que a penhora pode ser realizada online, o arresto também pode ser realizado de forma online pelo oficial de justiça. O que nós devemos saber aqui no que consiste o arresto, essa natureza de pré-penhora, como tem essa ideia de garantia da execução. Antes, ele tinha uma natureza cautelar, ele era entendido como uma providência cautelar, de instrumentalização, portanto, de garantia da execução. Ele não tem essa natureza eminentemente cautelar, não é um ato executivo propriamente dito. Então, quando o oficial de justiça ele tem que cumprir o mandado, a função do oficial é basicamente essa, né? Ele tem que cumprir o mandado de citação. Ele encontrou o executado, pois entrega, colhe a assinatura e vai contar os 3 dias dessa data, né? Do recebimento do mandado. Se ele não encontrar, em tese, ficaria parado o procedimento. Para não ficar parado e para que nós possamos trazer efetividade para a jurisdição, como é o próprio oficial de justiça quem realiza a penhora, o que a lei pensou? Para você não perder viagem, filho, faz o seguinte, você foi ao local onde ele deveria ser encontrado, não o encontrou, não vai citar. A citação é pessoal, beleza, mas já vai ganhando tempo aí e faz o seguinte, finge que está fazendo uma penhora, faz uma pré-penhora, vamos chamar isso de arresto. Arresta os bens. Então ele vai certificar que, dirigido ao domicílio do executado, não o encontrou, mas encontrou ali um carro na garagem e ele vai arrestar o carro. Arresto é penhora? Não. É uma fase anterior. É uma fase preparatória da penhora. Nós veremos nos parágrafos do 830 que depois esse arresto ele pode ser convertido em penhora. Quando você conseguir encontrar o camarada, quando você conseguir citar, aí você vai citar de forma real, porque você encontrou ele, ou de forma ficta. Quando você citar, quando ele se der por citado, já está penhorado. Aquele arresto ele é convertido em penhora. Então vamos ver o que os parágrafos dizem.
o oficial foi lá, não encontrou o executado. Se não encontrou, não citou. Estamos de acordo? Então, não citou, mas ele já arrestou. Já meio que garantiu. O que ele faz? Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, então ele foi lá, arrestou, está efetivado o arresto. Feito isso, nos 10 dias seguintes, o oficial de justiça... Olha por que se fala que tem que ser por oficial de justiça. A lei não fala expressamente a citação dar-se-á por oficial de justiça. Mas é da própria essência da execução que se dê por oficial de justiça. Porque quando ele vai lá e não encontra, ele tem que arrestar. Como é que um carteiro vai fazer isso? Citação por correios. Como é que o carteiro vai fazer isso? Então, como a lei diz que tem providências a serem adotadas caso o executado não se encontre, está aqui o principal exemplo, só pode ser por oficial de justiça, como prevalece o entendimento doutrinário. Tá? Então, nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Então é o seguinte, sou oficial de justiça, vim hoje aqui para citar o camarada não tá, viu o carro lá, já arrestei o carro. Ok? Tá cumprida a citação? Não. Tá realizada a penhora? Também não. O que foi feito foi um arresto. Uma vez que eu fiz arresto, o que eu tenho que fazer? Nos próximos 10 dias, só pegar calendário, filho, contar. Nos próximos 10 dias eu tenho que voltar lá 2 vezes. E nada disso depende da lei. Né? Nada disso depende do juiz determinar. A lei já está dizendo. Então eu sei que eu tenho que cumprir. Aquele mandado está lá pendente de cumprimento. Eu não vou devolver aquilo para o cartório do juiz. Não adianta fazer isso. Vou levar ele uma chamada na corregedoria. O que eu tenho que fazer é cumprir a lei. Então eu, como oficial, em 2 dias diferentes dentro dos 10 dias, então sexta-feira agora, passar 2 dias, eu vou voltar lá para tentar citar o camarada. Citei? Pronto, citou, está citado. Continua. Não citou? Volta um outro dia. Aí eu vou voltar na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem fez 7 dias, estamos de acordo? 7 dias, está dentro dos 10. Voltei 2 vezes em 2 dias distintos. Aí o que eu vou fazer? Se tiver suspeita de ocultação, eu vou fazer a citação por hora certa. O senhor se lembra o que é a citação por hora certa? Isso aqui é muito de conteúdo de teoria geral do processo 2, né, meus amigos? Citação por hora certa é aquela em que, o oficial tentou fazer uma citação real, uma citação pessoal, tentou obter a assinatura do executado lá no mandado, não conseguiu, ele vai fazer a citação por hora certa, havendo suspeita de ocultação, tá, meus amigos? Não é sempre, não. Se houver suspeita de ocultação, o oficial chega lá, tem barulhos, pessoal correndo, ele vê sombra se escondendo. Não. Então, o cara está se escondendo, né? Não tem problema não. Ele vai avisar para alguém, um vizinho, um porteiro, que vai voltar um outro dia, isso que é a citação por hora certa. Ele marca, agenda, um dia e horário, fala assim, ó, avisa pro fulano de tal tá aí, não tá? Tá, eu tenho visto eles aí sempre. Então pronto. Então você avisa para ele que eu já vim aqui 2 vezes, que eu não sou bobo. Na verdade eu vim 3 vezes, né? Eu vim a primeira para tentar citar, arrestei. Depois eu vim outras 2, em menos de 10 dias. E nas 3, eu tive suspeita que ele tá aí. Ele tá me fazendo de bobo. Então você avisa pra ele que eu não sou bobo, não. Que eu vou vir aqui de novo. Vou vir uma 4ª vez. E você marca. Fala que eu vou vir aqui amanhã, às 2 da tarde. E se ele estiver aqui, ele assina. Se ele não estiver aqui, eu vou assinar por ele. É como se fosse isso. Eu vou certificar todo o ocorrido e vai ser essa tal da citação por hora certa. Então fala para ele que não vai adiantar fugir. Ele vai ser citado amanhã às 2 horas, queira ele ou não. Essa é a citação por hora certa. O que é importante ali é que tem que ter suspeita de ocultação. O oficial vai lá, quem atende é a moça que trabalha na casa do executado. Aí ela fala, o senhor, sei lá, vou usar aqui, eu sempre dou ele como exemplo, Eric Farias. O Eric Farias mora aqui sim, senhor, tá certo. Cadê ele? Ele não tá aqui não, ele tá cobrindo a seleção. Tem alguma suspeita de ocultação? Não, vai adiantar voltar amanhã? Ela fala, ele vai voltar domingo. O jogo da seleção é sábado. Ele vai cumprir, vai sair lá do hotel e vai voltar para casa no domingo. Aí o cara volta. A citação pode ser realizada no final de semana, né? O cara volta, ainda mais num caso como esse. Segunda ele vai para São Paulo para cobrir, sei lá, Flamengo e Corinthians. O cara volta no domingo. Chega lá no domingo e ele não tá. E a mulher explica, olha, pediu desculpa, ele não tá aqui porque, sei lá, o ônibus da seleção sofreu um acidente, ele teve que ficar lá cobrindo. Então, nesses casos em que não tem, está provado, não tem suspeita de ocultação,
Não pode fazer citação por hora certa, nem aqui na execução, nem lá no processo de conhecimento. Tá? Agora, o que mais acontece aí a torto e direito todos os dias, aconteceu hoje certamente, é o cara fugir, se esconder, se esquivar dolosamente. Então, havendo suspeita de ocultação, foi na primeira vez, não conseguiu, voltou outras 2 vezes em 10 dias, essas coisinhas também costumam cair, né? O cara vai citar por hora certa. E tentou a citação real. Não é caso de citação por hora certa, olha lá, vai ser por edital, que é a válvula de escape, não tem como. E aí, seja lá por parágrafo 2º, isso que eu falei, tá? Sendo a citação, porque uma hora vai ser realizada a citação, né? Ou a citação foi real, o cara recebeu, ou foi por hora certa, ou foi por edital, no edital demora muito mais, né? Aí chega uma hora que também ela é efetivada. Aperfeiçoada a citação, seja por qual modalidade for, e transcorrido o prazo de pagamento, qual é o prazo de pagamento? 3 dias. O arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Por isso que o arresto é considerado como sendo pré-penhora. Ok? Deixa eu ver aqui. O próximo tópico é a penhora. Ó, seção 3ª. Primeira sessão foi aquelas noções gerais que eu trouxe para os senhores. Seção 2ª foi a citação, arresto, honorários e a certidão. Seção 3ª, aí, ó, da penhora, do depósito e da avaliação. É o próximo tópico que nós temos para tratar. Só que não dá, é muita coisa para ver aqui. Não acho que compense. Não acho mesmo que compense a gente tratar, começar e parar. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou só jogar aqui, aí dá para fazer. Vou recordar, eu acho que eu já falei sobre isso também. Vou só recordar aqui, que eu tenho que falar sobre isso. Então o camarada tem 3 dias, recebe a citação. Então, vou fazer esse panorama aqui. Citação. Primeiro lugar, prazo de 3 dias para pagar. Estamos de acordo? Esse prazo de 3 dias, como é que é contado? Contado do recebimento da citação. Ok? E do recebimento da citação decorre um outro prazo. Prazo de 15... Do recebimento não, da citação decorre um outro prazo. Prazo de 15 dias para se defender, que são os embargos à execução, de que nós já falamos aqui. É aqui que fica mais claro, meus amigos, como é que a execução tem uma natureza concreta, baseada pela efetividade. O prazo para pagamento é muito menor do que o prazo para execução. Principalmente se considerado o seguinte, o prazo de 15 dias para embargar é contado da juntada aos autos do comprovante de citação realizada. Aplica-se ao artigo 231. Então, citação, 2 prazos, 3 dias para pagamento, prazo curtinho, contados do recebimento. Outro prazo, 15 dias para o exercício do direito de defesa, contados da juntada, porque é um ato eminentemente... Qual é a lógica? 15 dias para pagamento, pagamento é um ato de direito material. Lá, em geral, o prazo é do recebimento. Direito civil. Prazo para se defender, um prazo eminentemente processual. Então, são 15 dias contados da juntada aos autos, regra do artigo 231. E aí, lembrem-se que eu já falei com os senhores, que então o camarada pode... Vimos aí o prazo. Agora vamos ver as hipóteses. As hipóteses que decorrem logo depois aqui da citação, que aí depois a gente encerra a aula. Recebida a citação, hipóteses. Primeira hipótese, a linha A. O devedor paga em
3 dias. Esses 3 dias é chamado de tríade. Contar em tríade, na tríade legal, é prazo de 3 dias. Pagou em 3 dias, acabou o processo. Vai economizar 5%, né? Vai pagar metade dos 10% para os honorários, advocatícios e sucumbenciais. Tá ótimo, bom para todo mundo. Segunda hipótese, ele não pagou. Ele não pagou, não paga e embarga. Embargo é a forma de defesa, mas nós já vimos que os embargos à execução não têm efeito suspensivo. De modo que ele embargou, está se defendendo e o juiz toca pau na execução. Vai penhorar os bens, vai ver o que vai fazer o que nós vamos ver na próxima aula. E a terceira hipótese é a que ele não paga, não embarga e solicita parcelamento. No prazo dos embargos, dispõe lá o artigo 916. Tá indo. Vai aparecer para os senhores já já. Nós já falamos disso na aula de embargos. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito, comprovando o depósito de 30%, mais custas, mais honorários, o executado poderá requerer que seja permitido parcelamento em até 6 vezes, acrescido de correção monetária e juros cada uma das prestações. Então, como é que é esse pagamento parcelado? Pagamento ou alguns chamam de moratória legal. Moratória legal. Quais são os requisitos? Primeiro requisito, que observe o prazo dos embargos, 15 dias. Segundo requisito, que reconheça toda a dívida. Terceiro requisito, que deposite 30%. Quarto requisito, que o restante seja parcelado em até mais outras 5 parcelas. Né? 6 parcelas no total. Tem discussão quanto a isso aqui também, tá? Mas que você fique em até 6 prestações, 6 parcelas. Você tem que cumprir esses 4 requisitos. Então, e o quinto requisito, solicitar expressamente. O juiz não pode conceder de ofício. Então, tem que solicitar, tem que reconhecer, tem que observar o prazo, tem que pagar 30% e tem que parcelar. O cara não pode pedir para parcelar em 25 prestações. Aí não pode. Não deu em nada. Tá? Então, a moratória legal são esses 5 requisitos que acabamos de ver aqui agora. E com ele acabamos a aula. Valeu? Tem algo mais aí? Alguém quer falar alguma coisa? A próxima aula a gente começa então na penhora. Eu vou tomar nota aqui. Peço a ajuda dos senhores. Aula do dia 27. Penhora em diante. Amigos, tudo bem? Estão ouvindo? Senhores, posso acabar a aula? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá todo mundo aí, ótimo. Então, beleza. Show de bola, galera. Um abraço para vocês aí, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima.